O que fazer para herdar a vida eterna? O que fazer para herdar a vida eterna? Se for pelo nosso próprio esforço, nós não conseguimos, irmãos. Algumas religiões acreditam que para nós sermos salvos, nós temos que fazer boas obras. Pois a salvação, na opinião deles, está ligada ao mérito humano. Para outros, a vida eterna é conquistada depois que nós passamos por várias vidas. Alguns acreditam que nós vamos morrer e nascer várias vezes, e a cada vez que nascemos nós evoluímos até que nós nos tornamos espíritos evoluídos. Algumas religiões acreditam nisso. Ah, pastor, e o que a Bíblia diz? Hebreus capítulo 9, verso 27, diz assim: e assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não sou eu que estou inventando essas palavras, irmãos. Não é porque eu sou cristão evangélico, mas é o que está na Bíblia. Pega a Bíblia católica, evangélica, em qualquer tradução, vai estar isso aí. Ao homem cabe morrer, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então essa história de que eu vou morrer e nascer várias vezes, ela não tem base bíblica. Eu respeito a religião que prega isso, que acredita nisso, eu respeito você que acredita nisso, mas se você quiser saber o que a Bíblia diz a respeito, leia Hebreus capítulo 9, versículo 27. Amém? Existem instituições que acreditam que Deus não seria tão mau a ponto de permitir que alguém vá para o inferno. Tem outras religiões que acreditam assim, não, Deus não ia mandar ninguém para o inferno. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala sobre salvação, sobre condenação. Em várias passagens. Eu vou ler algumas aqui depois, na sequência desse estudo. Então, o que nós precisamos entender é que a salvação, ela não está relacionada a algo que nós podemos fazer para merecê-la, mas ela está diretamente ligada à obra redentora de Cristo. Não é sobre o que eu posso fazer, mas é sobre o que Ele, Jesus, já fez por mim. Amém? Daqui a pouco eu vou ler alguns versículos que explanam isso que eu estou falando aqui. O apóstolo Tiago, ele escreveu que aquele que transgride um só preceito da lei, transgrediu toda a lei. Portanto, é impossível para nós sermos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós não somos merecedores, irmãos, da graça e do amor de Deus. A salvação não é pelas obras, mas é pela fé em Jesus. E aí Jesus menciona só alguns dos mandamentos. Eu quero analisar esses mandamentos com você aqui, os que Jesus falou junto com você. Porque às vezes eu estou falando aqui, mas tem pessoas aí assistindo esse culto, essa mensagem, dizendo assim, eu também guardo os mandamentos, eu também sou uma pessoa boa. Primeira coisa, o que eu falei aqui, Tiago falou que aquele que transgredir um mandamento, transgrediu os outros. Primeira coisa que eu quero dizer para você. Mas, ok, vamos analisar esses mandamentos aqui à luz da palavra. Jesus falou o seguinte, olha, o primeiro, que ele disse para o jovem, não matarás. Talvez você nunca tenha literalmente assassinado ninguém, glória a Deus por isso, né? E você se sente confortável em relação a esse mandamento. Não, esse mandamento eu estou livre, pastor, eu nunca matei ninguém. Só que a Bíblia diz, irmãos, que quando nós odiamos uma pessoa, esse pecado ou esse sentimento é semelhante ao homicídio. Quando eu odeio alguém, quando eu tenho ódio no meu coração por causa de alguém, para Deus é como se eu tivesse assassinado essa pessoa. Aí eu te pergunto de novo, você nunca matou ninguém, mas você já sentiu ódio de alguém? Você já teve uma raiva assim
E às vezes a gente até desejou que essa pessoa morresse mesmo, na nossa mente. Nossa, ele podia ter morrido naquele negócio. Por que ele não morreu, gente? Você já desejou isso para alguém? Seja sincero com você mesmo. Não precisa colocar amém aqui nos comentários, não. Ninguém quer te expor, te constranger. Mas eu sei que às vezes a nossa raiva, a nossa indignação chega a esse ponto de desejar a morte das pessoas. Ou de ter ódio de alguém. Para Deus, você cometeu o pecado do assassinato, do homicídio. 1 João capítulo 3, verso 15, está na Bíblia aqui. Ó. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então, esse sentimento de vingança, de ódio, ai que raiva, ele pode tirar você do céu, se não fosse o sacrifício de Jesus. Amém? Então, não tente conquistar a salvação por você mesmo. Quantas vezes nós já sentimos ódio por alguém que nos feriu, que nos decepcionou, que nos maltratou, nos humilhou, nos traiu, que falou mal a nosso respeito? Para Deus isso é homicídio. Tá? O segundo aqui diz o seguinte: não cometerás adultério. O que é adultério? É o sexo fora do casamento. Adultério é o sexo cometido por uma pessoa casada com alguém que não seja a sua esposa ou seu marido. Isso é adultério. Ah, pastor, eu nunca fiz isso. Amém, glória a Deus. Então eu estou livre desse esse mandamento aí, então eu escapei? Calma aí, vamos pensar um pouquinho aqui. Jesus falou o seguinte, em Mateus capítulo 5. Olha aí. Mateus capítulo 5, do verso 27 ao verso 29. Ele disse assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, vocês ouviram o que Moisés falou, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, quando você olha para alguém que não seja o seu cônjuge e deseja no seu coração e tem fantasias com aquela pessoa, na sua mente, para Deus você cometeu o pecado do adultério. Irmãos, a intenção para Deus é o pecado. Então, quando a gente fala, quando a gente começa a refletir, irmãos, nesses mandamentos, só nesses aqui, porque tem outros, só nesses aqui, que Jesus falou com aquele jovem, a gente vê o quanto a nossa vida está errada e o quanto nós não merecemos a salvação por nós mesmos. Falso testemunho está relacionado, sabe a quê? Mentira. Não somente acusar alguém injustamente, mas também ao relacionamento diário com as pessoas que convivem com a gente. Às vezes a gente vive à base de mentira. A Bíblia, ela classifica a mentira no mesmo nível dos pecados que eu falei antes. E ainda coloca um agravante no pecado da mentira. Ela fala que a mentira tem um pai. E o pai da mentira é o diabo. Então, o propósito desse mandamento, não dirás falso testemunho, não mentirás, é eliminar a mentira, a falsidade, o engano do meio do povo de Deus. Provérbios capítulo 6, depois você dá uma olhadinha, destaca 7 coisas que Deus abomina. E entre essas 7 coisas está a língua mentirosa e a testemunha falsa, que profere mentiras. Quantas vezes você já mentiu na sua vida? E aquele jovem falou que para ele estava tudo resolvido. O primeiro mandamento que ele transgrediu ali foi a mentira. Que ele falou assim, não, eu já cumpro todos os mandamentos. Mentira! Será que na mente dele não havia passado nenhum sentimento ruim? Será que ele nunca havia desejado mal a ninguém? Nunca foi
levado pelas suas emoções a praticar a maldade, ele não era diferente de nós. A palavra do Senhor diz que todos pecaram. Paulo escreveu aos Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós pecamos. E o tempo não apaga os nossos erros, somente o arrependimento e a confissão. Provérbios 28:13 diz assim: quem encobre as suas transgressões, quem esconde elas, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Pecado é para ser confessado e abandonado, irmão. Eu estou falando sobre o que faremos para conseguir a vida eterna. E eu estou tentando mostrar para você que por nossas próprias forças, pelo nosso próprio mérito, pelo nosso próprio esforço, nós não vamos chegar no céu, não. Você precisa de Jesus para isso. Amém?